Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Agradecer ao Cristiano pelo louvor, né? E realmente, que Deus poderoso, né? Louvado seja o nome de Deus, porque é por este poder, por este amor tão grandioso que nós estamos aqui hoje, né? Depois de passarmos uma semana aí de trabalho, Deus nos dá essa alegria de podermos estar na casa dele para dedicarmos a ele honra, louvor, glória, porque só ele é digno de todo louvor e de toda glória. Então, nesta manhã, seja agradecido a Deus, a este Deus poderoso, este Deus que tem feito, que fez e tem feito maravilhas, fez no passado e também está fazendo hoje no presente. Amém, irmãos? Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus, porque este mês nós estamos com o tema de gratidão, fidelidade, não é isso? E então, sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Convido aos irmãos para irem. Não se preocupe, porque o sermão vai ser bem rapidinho. Eu não gosto de fazer sermãos muito demorados, não. Então vamos para o livro de Marcos. Abre a Bíblia. História bastante conhecida. Eu gosto muito de fazer meditações nos milagres que Cristo fez. Então vamos lá para o Marcos capítulo 5. Bíblias ainda sendo folheada. Vou esperar que todos encontrem o capítulo 5. Todos encontraram? Amém. Amém? Ninguém na misericórdia ainda? Então, todos tendo encontrado Bíblias abertas, fechamos os nossos olhos e mais uma vez vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, Deus querido, louvado seja o teu nome, ó Deus, porque neste momento a tua palavra está aberta e o Senhor falará conosco. Amém. Que o poder do teu Santo Espírito, ó Deus, neste momento atue em nossos corações, para que ao meditarmos na tua palavra e no que o Senhor fez e tem feito, possamos entender que tu és um Deus todo-poderoso e que o Senhor cuida e que o Senhor está desejoso de fazer algo extraordinário em nossa vida. Basta nós crermos para que isso aconteça. Amém. Neste momento, mais uma vez, que o Senhor possa estar presente e que ao sairmos daqui, possamos ter tido realmente um encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo. E não saiamos da mesma forma como chegamos, mas que possamos sair transformado, porque é impossível, tendo tido um encontro contigo, sairmos da mesma maneira como estamos. É o que nós suplicamos no sagrado nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Marcos capítulo 5, versículo 25. A cura de uma mulher enferma. Irmãos, antes de entrarmos nesta cura, Jesus, ele passara por momentos, por alguns lugares antes de chegar até aonde essa mulher se encontrava. E ali, passando por caminhos, Jesus, ele fez a cura do endemoniado Gazareno, um homem que estava ali, né, amarrado a grilhões, e Jesus curou aquele homem. Depois dali nós também vemos Jesus, ele realizando um milagre da filha de Jairo. E aqui Jesus, nós nos deparamos com Jesus diante dessa mulher. Vamos ler o texto, depois buscamos a sua interpretação e compreensão. Versículo 25.
Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amém. Esta mulher, irmãos, havia 12 anos que ela estava sofrendo dessa hemorragia. E a Bíblia descreve que durante este período, ela, em suas forças, nos seus recursos financeiros que ela tinha, ela procurou todos os meios necessários para obter a cura que tanto almejava, mas não a encontrou. Então, ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que Jesus libertou um jovem endemoniado. Ela também ouviu falar que Jesus tinha acalmado o mar, a tempestade. Ali com os discípulos estavam ali aterrorizados, né? E Jesus estava dormindo e os discípulos aterrorizados de que aquele barco ia naufragar. Eles acordaram Jesus e Jesus ele fez um milagre acalmando ali as águas. Então essa mulher, ela já ouvira a respeito de Jesus. E Jesus, quando ele sai ali agora daquele mar, depois daquele milagre, ele entra nessa cidade. E grande multidão já esperava Jesus ali. Uma grande multidão ouvira falar dos milagres de Jesus. E as pessoas cada vez se aglomeravam mais para ouvir Jesus e também para trazer os seus problemas, os seus enfermos. E aquela mulher, ela estava ali no meio daquela multidão com o seu problema. Uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher que trazia uma doença que lhe era proibida pelos costumes daquela época de frequentar o templo, porque ela estava imunda. E uma mulher no seu período menstrual, ela não podia frequentar o templo, havia as regras daquela época. E essa mulher, ela carregava essa doença, que não era só o seu período ali, mas algo que lhe atormentava já há 12 anos. E ela então trouxe os seus problemas ali até o mestre, porque ela, nas suas forças, ela já tinha buscado tudo quanto é meio, mas não encontrou a solução para o seu problema. Irmãos, talvez nesta manhã eu esteja também falando para alguém, assim como essa mulher, que tem enfrentado algum problema. Talvez, queridos, o teu problema não seja o dessa mulher. Talvez o teu problema não seja uma hemorragia. Talvez o teu problema seja algum vício, alguma ansiedade, algum desejo. Eu convido que você
o traga esta manhã nas mãos do Salvador. Por nós mesmos, às vezes, tentamos buscar os meios, as soluções para os nossos problemas e não encontramos. E quando nós temos dinheiro e há alguns diagnósticos de algum médico dizendo você está com essa doença, então o que cabe a nós é buscar a medicina. E isso não é errado. Deus deixou a medicina para o bem da humanidade também, né? Dotou homens de sabedoria para que possam curar algumas enfermidades, fazer cirurgias. Mas essa mulher, ela já tinha procurado todos esses recursos, ela já tinha ido nos melhores hospitais. E quando nós temos algum problema e quando temos recursos financeiros, se alguém diz, né, em tal país, em tal estado, quando nós morávamos no Brasil, você vai, porque você quer o quê? Você quer ser curado. Mas a Bíblia diz que ela havia gastado tudo, despido de tudo quanto possuía, já não lhe havia mais recursos financeiros, e cada vez a sua situação se tornava pior. Mas ela ouviu falar da fama de Jesus, ela ouviu falar do que Jesus podia fazer na vida dela. Talvez algum de nós nessa manhã também tenha buscado em outros caminhos a solução para os nossos problemas. Mas a Bíblia apresenta nesta manhã para você e para mim, irmãos, a solução é Jesus Cristo. Amém. Deveríamos, antes de qualquer busca de cura ou de soluções para o nosso problema, em qualquer outro lugar, deveríamos ir primeiramente a Jesus. Mas ela não conhecia a Jesus, mas talvez a situação nossa hoje seja melhor porque nós conhecemos a fonte do poder. E se nós conhecemos a fonte do poder, por que nós não estamos buscando? E ali aquela mulher, desprezada pela sociedade, e uma grande multidão, a Bíblia diz que a impedia de chegar até Jesus. Hoje muitas pessoas também não têm chegado até Jesus porque multidões têm oprimido e pessoas têm encontrado dificuldade para se aproximar de Jesus. São tantas barreiras que muitas pessoas criam para que as pessoas se aproximem de Jesus. Alguns dizem: você precisa abandonar isso primeiro, você precisa ser correto, você precisa fazer isso e aquilo, e vão criando barreiras e barreiras, e essas pessoas não se aproximam, têm dificuldade de se aproximar de Jesus. Aquela mulher desprezada pela sociedade, ela ouviu falar de Jesus, e multidões estavam ali ao lado de Jesus, e agora ela, ali diante da fonte do poder, mas com um obstáculo muito grande, como chegar até Jesus? E ela vai ali, penso eu, empurrando um, pedindo licença para outros, e outros a impedindo, tentando criar barreiras, porque as pessoas também a conheciam. E uma mulher naquele período não podia tocar um homem, ela era considerada imunda, era contra as leis da época, mas mesmo assim, o que restava para ela? O que importava a lei e os costumes diante do problema que ela estava enfrentando? Diante dela estava a morte, ela estava sentenciada à morte, não havia mais cura para a sua enfermidade. É diante, irmãos, de circunstâncias que não cabe mais recursos ao ser humano, que o ser humano, ele se volta para Deus. Por que nós não vamos até a Deus no momento em que Ele nos chama? Por que precisamos, às vezes, andar distante de Cristo durante tanto tempo? Por que algo extraordinário tem que acontecer na nossa vida para que nós reconheçamos que nós não somos nada sem Deus? E talvez algum de nós esteja vagueando, afastado de Deus durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 12 anos, eu não sei quanto tempo você tem estado longe de Deus.
Eu não sei o que vai ser preciso acontecer na sua vida para que você queira tocar nas vestes de Cristo para receber o poder e a transformação. Mas aquela mulher, ela vai empurrando aquela multidão, ela vai abrindo o caminho, e através da fé, através do que ela havia ouvido, e diante do poder, a Bíblia fala que ela toca em suas vestes, ela toca nas vestimentas de Jesus, e Jesus naquele momento, ele sente algo diferente, e ele pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? Como assim? Quem te tocou? Uma grande multidão espremia ali Jesus, eram muitas pessoas tentando colocar as mãos em Jesus, mas Jesus sentiu algo diferente, um toque diferente, e ali então a Bíblia fala, é interessante, irmãos, notarmos o versículo 33. Jesus, ele perguntou quem tocou, e aquela mulher estava ali, com medo, atemorizada. Então a Bíblia diz no versículo 33, então a mulher, atemorizada, tremendo, côncia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade, irmãos. Ela falou para Jesus. Sabe por que ela estava atemorizada? Porque ela sentiu algo extraordinário, algo sobrenatural, que talvez eu e você não tenhamos ainda experimentado. Como assim? Como é possível não ter experimentado? Sim, irmãos, isso é possível. É possível que nós estejamos na igreja há 40 anos ou mais, há 20, 10, 5 anos, 2, 3 anos, eu não sei quanto tempo que você tem estado ao lado de Cristo, mas talvez você não tenha experimentado algo extraordinário, sobrenatural, como que aquela mulher experimentou. E ali ela sentiu um poder, uma cura. Vocês sabem o que é uma pessoa durante 12 anos procurar por uma cura? Sabe o que é uma pessoa durante 12 anos sangrar sem parar? E algo de repente, aquilo estanca, aquela hemorragia é estancada. Isso é o poder de Deus, irmãos. É este poder que está à nossa disposição, né? E muitas vezes nós, como a maioria das pessoas, não queremos nos declarar, porque Jesus falou assim: quem é que me tocou? E muitas vezes nós estamos há tanto tempo ao lado de Jesus, mas nós não nos declaramos como aquela mulher, ficamos com medo. Estamos andando tanto tempo, os discípulos estavam tanto tempo ao lado de Cristo, estavam presenciando tanta cura, tanto milagre, mas nenhum deles tinha experimentado algo sobrenatural, o que essa mulher experimentou. A palavra de Deus diz que poder dele saiu virtude, e a Bíblia diz que ela estava consciente do que estava acontecendo com ela. Ela não tinha sido levada a um estado em que ela não sabia o que se passava, mas ela estava consciente, a Bíblia diz. Ela sabia o que estava acontecendo com ela. E Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. No início nós vimos, a Bíblia narra assim: aconteceu que uma certa pessoa chega até Jesus, mas essa certa pessoa, esse certo homem, esse certo jovem, essa certa mulher passa a ser filha. Essa certa mulher, vocês estão entendendo, no início da história, agora
no versículo 34, ele disse: filha, Jesus quer nos tirar dessa condição, irmãos, que o pecado nos causou, para tornar-nos filhos, herdeiros do seu reino. Louvado seja o nome de Deus, porque Deus tem te procurado também por muito tempo. Por muito tempo aquela mulher procurou o recurso. Por muito tempo ela procurou a cura. Não importa quanto tempo você tenha ou você está procurando a solução para os teus problemas. Talvez teu problema não seja, como eu disse aqui, uma hemorragia. Deus sabe da tua luta. Convido você que você coloque os teus problemas nas mãos de Jesus. Não adianta só ouvir falar que Ele fez. Ele está fazendo hoje, irmãos. Este Deus que fez as coisas sobrenatural no passado, Ele está hoje presente na sua vida e em nossa vida. Relembrar os milagres que Cristo fez é maravilhoso, mas também poder conviver no presente do que Cristo está fazendo é algo ainda mais extraordinário, algo que acontece dentro da nossa igreja, em nosso meio, e nós muitas vezes nós não relatamos, né? Milagre é poder ver, né, o testemunho do Cristiano aqui diante da casa do vizinho dele que pegou fogo. Milagre é poder ver ele e a sua família vivos na igreja para louvar e agradecer o nome de Deus. Milagre é poder ver o irmão Chumar depois de quantas cirurgias, irmãos? 4 ou mais. 4 cirurgias, poder vê-lo ele todos os sábados aqui fazendo os vídeos, participando na igreja. Isso é milagre, irmãos. É o poder de Deus que está à disposição desta igreja, que esteve à disposição no passado e também que está à disposição hoje no presente. Amém? Amém. Amém, porque Deus tem te convidado a você. Deus, que você possa tomar a mesma atitude que aquela mulher tomou. Não fique, né, de braços cruzados diante do problema, porque a solução é Jesus Cristo. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa, né, as barreiras que as pessoas têm colocado em teus caminhos, dizendo que você não é digno. Sim, você é digno, porque Jesus fez-se por você ser digno ao Ele morrer na cruz do Calvário. E ao morrer na cruz do Calvário, Jesus quebrou todas as barreiras, todos os preconceitos, porque Ele fez e criou uma ponte aonde o pecado havia separado. Esse abismo que o pecado nos colocou entre Deus e a humanidade, através do sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós temos acesso a essa fonte de poder. Essa mesma fonte de poder que essa mulher, ela soube e ela correu atrás, hoje também ela está à sua disposição e à minha disposição. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar uma atitude como ela tomou. Não é só ouvir, é experimentar o que ela experimentou, é ser transformado pelo poder de Deus, porque algo tem que acontecer na nossa vida. Não podemos estar ao lado de Jesus e continuar sendo as mesmas pessoas. Não podemos estar na igreja vivendo a cada sábado, a cada momento com Deus, e nada de extraordinário, de sobrenatural não acontece na nossa vida. Porque se nós ficarmos da forma em que nós estamos, irmãos, e não sermos transformados, convertidos, a ver algo de extraordinário na nossa vida, Jesus vai voltar e nós não vamos subir com Ele. Nós precisamos experimentar este poder. Nós precisamos ser transformados pelo nosso Deus. E Ele quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Para isso nós precisamos dar uma oportunidade para Jesus.
Se você der uma oportunidade para Jesus, você não vai ser a mesma pessoa, porque toda pessoa que tem um encontro com Cristo, ele é transformado, ele passa a ser uma outra pessoa. Isso aconteceu com várias pessoas no passado. Nós vimos pessoas que chegaram até diante de Jesus trazendo uma história de vida, mas que depois a história de vida deles foram completamente diferente. Traga o teu problema até Jesus, entrega a Ele todas as suas dificuldades, e Ele fará maravilha na sua vida, porque esse é o desejo que Ele tem para você e para mim. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos, assim como essa mulher, nós possamos também ter a coragem, ter a atitude de correr até Jesus para podermos ser transformados e sentirmos este poder maravilhoso que está à nossa disposição. Que Deus nos abençoe e que Deus possa dar para você a libertação e a cura que você almeja segundo a vontade dele. É o que eu desejo a cada um nessa manhã de sábado. Em nome de Jesus. Amém.